professor Cláudio é doutorando e mestre em Direito pela UAL de Portugal, mestre em Engenharia de Segurança Informática pelo IBBeja de Portugal. Ele tem pós-graduação em Direito Digital e Compliance pela Damásio. Ele também é formado em ele também possui uma pós-graduação em Engenharia de Software pela Faculdade Metropolitana, Engenharia Eletrônica e de Computação pela Unileia, MBA em Gestão de TI pela Unifaciar, MBA também em Gestão pela Faculdade Metropolitana. A nossa fala hoje vai ser voltada ao tempo e o espaço, alicerce para a eficácia da defesa cibernética. Às vezes a pessoa fala eficácia, professor. O termo eficácia é assim, ou deu certo ou não deu certo. A eficácia ou é eficaz ou é ineficaz. É diferente da eficiência. É algo que seja mais eficiente e pode ter algo que seja menos eficiente. Mas a eficácia ou é eficaz ou é ineficaz. Mas por que, professor? O tempo e o espaço têm uma relação com a eficácia. A gente vai conversar sobre isso. O termo, a gente precisa compreender um pouco rapidamente, sobre o que é a defesa e o que é a segurança. Porque muitas vezes a gente fala defesa cibernética e há uma relação, na verdade, você está falando de segurança cibernética. São parecidos, mas são distintos. A gente precisa compreender o que é a defesa e o que é a segurança. Mas, professor, como é que eu consigo entender o que é defesa e o que é segurança? Dicionário. Então, eu trago aqui o dicionário e apresento esses dois pontos, certo? Quero deixar uma indicação bibliográfica. A nossa palestra de hoje está mesclada justamente nesses 6 livros que eu recomendarei, visto que o primeiro há uma relação com o compliance técnico-legal no Cloud Forensics. Vocês com certeza terão uma disciplina ou 2 ou 3 voltada a esse primeiro livro. Um segundo livro, que é o Manual Descomplicado de Direito Digital, que está na 4ª edição. E o livro O Direito e o Ciberespaço, que está na sua 5ª edição. Inclusive, nessa 5ª edição, ele fala sobre o direito das máquinas. Será que máquina tem direito? Está lá escrito. Temos aqui também a Proteção de Dados e o Compliance Digital, que é um livro que está na 2ª edição, publicado em Portugal e no Brasil. Assim também como esses 2 últimos livros, Cibernética Jurídica, O Juiz Cibernética. Talvez vocês já conheçam de perto algumas pessoas que estão, que organizaram ou que prefaciaram ou que participaram desses 2 livros, Cibernética Jurídica e Juiz Cibernética. Temos aí o professor Coriolano, o professor Cleobert, que também estiveram com vocês no IBPTEC em outros momentos. Grandes amigos. Temos aqui também, no Juiz Cibernética, o doutor Thomas, o doutor Pedro, construtores de conhecimento prático também. E aí, entramos no que eu vinha falar. Defesa e segurança. O dicionário fala que defesa é a ação ou efeito de se defender, de se proteger. Quando a gente fala de defesa cibernética, é a gente conseguir se proteger do ambiente cibernético. A gente fala, mas e agora? Defesa é conseguir se defender. É resistir a um ataque. Como é que você melhora a sua defesa? Muitas vezes melhorando sua segurança. Mas o que é proteger a defesa no âmbito da cibernética? Às vezes a gente vê o nome cibernética e acha que é algo novo. E a cibernética não é algo novo. Tem um livro chamado Cybernetics, de Robert Nier, que ele fala, é um livro antigo, possivelmente da década já chegando na década de 50, onde ele fala que as ciências cibernéticas é a ciência que estuda a relação
entre pessoas e máquinas computadoras. Ah, mas professor, máquina computadora, você está falando do computador, do celular, de máquina computadora. Um ábaco é uma máquina computadora, é manual. Então a cibernética vem antes do digital, vem antes desse universo eletrônico, desse universo digital que a gente fala. E quando a gente fala de segurança, o próprio dicionário traz uma nova informação. Situação em que você está seguro. Só que na segurança cibernética, só que na segurança da informação, visto que é um sentido amplo, quando a gente fala a CompTIA, ela traz o conceito de segurança de TI, desenvolvendo em segurança física e a segurança no âmbito cibernético, também conhecido como cibersegurança. Muito embora elas se mesclam, né? Que a segurança cibernética, você precisa também proteger o determinado equipamento. Por isso que a CompTIA traz essa distinção entre alguns pontos da segurança de TI, que em alguns autores acabam mesclando esse conteúdo e construindo conhecimento com base no resultado. Então, para você melhorar a sua segurança, você precisa ter, quando a gente fala de resposta a incidentes, uma resposta a incidente ela tem 6 etapas. Uma delas é erradicar e a retomada do trabalho. É a 4ª etapa e a 5ª etapa. A erradicação, que é a mitigação, e a retomada do trabalho. Para isso aí, seria o quê? A resistência a um ataque, manter em defesa, você erradicar, você conseguir parar um ataque. E aí, professor, existe defesa cibernética plena? Existe segurança cibernética plena? Não. Existe um autor chamado Fred Cohen. Na verdade, ele escreve alguns artigos, né? Ele é muito bom, ele tem muito trabalho técnico. E ele mostra na prática que a segurança cibernética, independente do que você faça, do que você dê o seu melhor, do que você consiga construir a melhor estratégia possível de segurança para promover uma melhor defesa cibernética, ainda assim não existe segurança plena. A gente vê os gigantes da tecnologia, sem citar nomes, vulneráveis de acordo com os ocorridos. Ocorreu um vazamento do código-fonte de tal sistema operacional, ocorreu um ataque em sistemas operacionais XYZ. Mas meu dispositivo é o dispositivo que me disseram que não sofre ataque. Sofre. Existem 2 tipos de pessoas no planeta. As pessoas que já sofreram algum ataque cibernético e sabem. E qual o outro tipo de pessoa? Compreender conceitualmente os ataques é uma abordagem fundamental para desenvolver estratégias técnicas de uma boa defesa cibernética. Fala perfeita aqui do professor Dr. Cristiano Petroni. Existe um termo, né, professor, chamado segurança ofensiva. Quando a gente vai estudar segurança ofensiva, a gente precisa... O que é a segurança ofensiva? É a gente compreender como é que funciona o ataque na prática para poder se defender. A fala perfeita. E aí, quando a gente compreende como é que funciona determinado ataque, a gente consegue se defender melhor. Mas, professor, por exemplo, deve aqui ter pessoas que trabalham na área de pentest, trabalha com segurança ofensiva na prática, que compõe o Red Team, né? Que é o time que fica naquela briguinha com o Blue Team. Blue Team, o time
que vai gerar a defesa, que vai gerar todo o processo, e o Red Team que vai tentar gerar esse ataque. Professor, quando a gente vende um pentest, a gente vende 10 horas, 30 horas, 80 horas. Como é que funciona isso? Eu vendo quantas horas? Olha, para quem é pentest aqui, vai saber que se você vende 10 horas, você vai encontrar 10 horas de vulnerabilidades. Se você vende, se a pessoa contrata 50 horas sua, você vai, dentro dessas 50 horas, vai encontrar mais vulnerabilidade. Se você trabalhar de forma permanente, que é isso que existe em algumas empresas, buscando vulnerabilidades, você vai achar vulnerabilidades. Porque quanto mais horas, mais vai encontrar. Tem muita gente que não entende a realidade do ataque. É por isso que hoje a gente sofre muito com... Às vezes a gente toma o maior cuidado possível e alguns familiares da gente acabam sofrendo, perdendo o WhatsApp. Hoje, com a inteligência artificial, consegue-se clonar uma voz rapidamente, consegue-se clonar, utilizar o deepfake. E é isso. São coisas que hoje são instrumentos, são ferramentas que hoje estão no formato de programas, aplicações ou apps na mão de todos, mas que, por exemplo, em 2018 a gente já fazia testes, pentestes, que inclusive a gente testou um acesso a um dispositivo Google de um colega, clonando a voz dele com a permissão dele e utilizando o termo OK Google, e o dispositivo conseguiu desbloquear. E foi em Portugal isso, com um colega Nuno. Facilmente ele conseguiu atingir um timbre, pegou o clone, clonou a voz da pessoa e falou parecido com a pessoa e conseguiu desbloquear isso. Então, hoje a gente vive e vai viver cada vez mais esses pontos. Então, a grosso modo, quando a gente fala de Estado soberano, quando a gente fala do Brasil, quando cada país fala do seu próprio Estado, o que promove, o que faz o Estado promover a ciberdefesa, ou a defesa estatal, a defesa em si, é buscar mais segurança. Quanto maior o poder de defesa daquele país, menor será a chance dele sofrer algum ataque, ou ele não conseguir sair da retomada desse ataque. Já a segurança envolve minimizar os riscos, as ameaças, as vulnerabilidades, que no todo vai melhorar a defesa. Então, a defesa e a segurança irão trabalhar em conjunto. E aí, ainda para esclarecer, a defesa olha para fora, ela olha nas possibilidades que ela pode melhorar. Já a segurança, ela olha para dentro. Eu vou dar um exemplo aqui no âmbito de desenvolvimento, e a defesa, quando ela olha para fora, ela poderia funcionar como uma segurança ofensiva, que você, por exemplo, quando você vai fazer um pentest, no pentest black box, você recebe o link do determinado aplicativo web e começa a testar. Você só recebe o link, o www.nome do aplicativo x.com.br, e você, no teste black box, você vai analisar esse link e vai poder encontrar algo com base na segurança ofensiva. No pentest, você vai ver o que as pessoas o caminho que a pessoa vai percorrer até você. Certo? Já no âmbito da segurança, a gente puxa aqui para a segurança da informação, para a segurança informática. Quando a gente fala em engenharia de segurança informática, envolve a defesa, envolve segurança, envolve sentido amplo. Você olha muito para dentro no âmbito da segurança. Tem um termo muito ligado à segurança, que vem até prévio à gestão de riscos. Qual é? A auditoria. A auditoria seria um teste, por exemplo, teste white box, onde uma empresa
aonde uma empresa te contrata, você está acompanhando o melhor desenvolvimento de uma aplicação e melhorando a segurança dessa aplicação no termo do controle de memória de um campo, limitando, fazendo controles tanto no front, quanto no end, quanto na base de dados, quanto no código em HTML, para você limitar possibilidades de um SQLI, limitar possibilidades de um ataque de fuzzing. Então, quando você olha, você deseja melhorar a sua defesa, você está olhando nas possibilidades que as pessoas que você não tem controle irá tentar, possivelmente, realizar contra você. Já no âmbito da segurança, você vai estar melhorando o que no teu banco de dados? Por exemplo, os principals, securables. Você vai estar melhorando as credenciais de acesso, um múltiplo fator de autenticação internamente. Ah, professor, mas externamente também. Melhora nos dois âmbitos. Por isso que a defesa e a segurança caminham bem juntas. E aí eu trouxe aqui 6 pontos lá no Instagram do FBI. Olha aí, 6 tópicos. Os 6 pontos. Vejam, 6,9 bilhões em 2021. Dólares, viu? Vítimas perderam 6,9 bilhões de dólares. Aí, se você for nesse local, vai lá na plataforma do Instagram, ele vai ter um link que você entra no artigo científico que eles produziram com base nisso. Eles acreditam que apenas 25% da população denunciam lá, né, que caíram em golpe. O restante tem vergonha de dizer que caiu no golpe. E se calam. E a gente vê ataques envolvendo e-mail, tempo e o espaço. Tem alguma relação com o e-mail? Que na teoria geral do direito ele vai dizer o que é Estado. E existe um princípio, que é um direito fundamental também, que ele fala da soberania. A soberania interna, que é a soberania que a gente elege alguém, aquele alguém é um soberano perante não só quem elegeu, mas para o povo, sempre. Em todo processo do Estado Democrático de Direito, é eleito um soberano e esse soberano é do povo todo. Sempre. Desde 88. E desde alguns momentos antes. E isso aí, existe a soberania interna, que é essa, e a soberania externa, que fala que os estados, esse âmbito da soberania, ela vem lá de um tratado chamado Convenção de Westfália, ou Tratado de Westfália, que diz que todos os estados são soberanos. Ah, professor, quem tem a soberania maior, o Brasil ou Portugal? Todo estado é soberano, é igual, independente de qual seja. Ah, professor, mas esse país se acha mais forte, ou esse país é muito fraco? Todos são igualmente soberanos. E quando a gente fala de ataques envolvendo e-mail, quando você está no Brasil, quando você está dentro do Brasil, você precisa obedecer às leis do Brasil. Ah, professor, eu vou morar em Portugal, mas eu sou brasileiro. Eu obedeço às leis do Brasil ou eu obedeço às leis de Portugal? Se você tiver dupla cidadania, você vai realizar. Se você está em Portugal, você precisa obedecer à lei portuguesa. Se você mora lá, residente lá, e continua com a cidadania brasileira, você precisa declarar que está morando lá. Certo? Porque senão você perde seu CPF.
O CPF ele é declarado através de um processo que você faz lá, faz tempo que eu não faço, que você mostra a regularidade do CPF. Como eu declaro imposto de renda, então o próprio imposto de renda já diz que meu CPF está regular. Então, qual a problemática do e-mail diante do espaço? No e-mail, a gente vê lá a terminação Gmail. Você sabe de onde vem aquele e-mail? Se você recebe uma ameaça, você vai realizar uma perícia, você vai coletar algum dado e aquele e-mail, aquele servidor, ele fica em outro estado soberano, como é que você vai coletar fisicamente de um computador que está lá em outro país? Isso aí envolve o espaço. Para o desenvolvimento de investimento, não precisa nem dizer quando a gente vê que os criptoativos, as criptomoedas, utilizam tecnologias distribuídas, a blockchain. Você já, em outro momento, tem até uma fala falando de blockchain aqui no IBBTech. É uma tecnologia distribuída, é para descentralizar. Professor, mas o Brasil consegue mandar em algo de uma tecnologia distribuída como Ethereum e Bitcoin? Não. Ah, professor, mas um país mais forte vai conseguir, como um determinado país A, ou B, ou C, vai conseguir? Não. É distribuído. E aí esses estelionatos, mediante fraude eletrônica, furto mediante fraude eletrônica, até tem uma lei 14.155, recomendo a leitura, que tem um agravante da pena quando você utiliza servidores que não estão no território brasileiro. O que é que isso implica? Se não está no território brasileiro, muitas vezes não consegue ter o resultado positivo. Porque ou possivelmente está utilizando uma prática antiforense, como um VPN, um proxy, ou simplesmente está em outro estado soberano. E aí, nisso aí, o que é que implica? Se a pessoa, se um cybercriminoso de outro país ataca o Brasil, a polícia começa a investigar, a polícia judiciária começa a investigar, vai se esbarrar onde? Tem acordos de cooperação internacional, como, por exemplo, o EMILAT, o decreto 3810. Existem outros acordos internacionais. Eu falei, no caso do Brasil, para os Estados Unidos. Estou lendo aqui cartas rogatórias judicialmente, temporariamente. Pois é. Esse procedimento demanda tempo. E o universo digital é algo que não lhe permite ter muito tempo, porque, principalmente visto que as provas digitais, segundo Pedro Verdelho, elas conseguem se perecer facilmente. Ah, professor, e agora? Então, temos o tempo e o espaço como pontos de observação. Esquemas ilegais, eu não preciso nem citar, e golpes de suporte técnico que envolve o presencial, nesse caso aqui. Bem interessante a leitura. Mas aqui trago uma teoria que, inclusive, foi na minha apresentação no meu mestrado. Eu escrevi um conteúdo que eu apresentava me mantive na teoria tridimensional do direito, me mantive em práticas de Vila Nova, que fala do tempo e do espaço, me mantive na Cyberdreet Week de José Vidal e José Joaquim Gomes Canotilho. E o meu arguente, que foi professor Alex Sanders, grande doutrinador do direito internacional,
grande pesquisador da cultura de paz no ambiente territorial, migratório. Olha o desafio do cara. Ele disse, professor, sua. Não disse professor, né? Ele era meu arguente. Ele disse, doutor Cláudio, você precisa colocar como teoria pentadimensional do direito, visto que está pegando 5 vertentes. Então, eu segui o que foi proposto publicamente e fiz essa alteração, trazendo esses pontos que a gente tem um fato, valor e norma, a teoria tridimensional do direito, do saudoso Miguel Reale, e temos dentro do fato, valor e norma, de que vale uma norma se ela é publicada fora do tempo, se ela demora. Ah, professor, mas mesmo que ela fosse publicada posterior, ela não vai servir, certo? Penalmente, né? Detalhe. Quando a gente fala do Tamagotchi, vocês lembram de um bichinho virtual chamado Tamagotchi? Febre nas crianças, ela foi do meu tempo. E aquilo ali, o Estado de São Paulo publicou uma lei estadual falando do Tamagotchi, querendo proibir o uso deles nas escolas. Beleza, um fato que tem valor social, ou seja, o fato de usar o Tamagotchi gerou um valor de repercussão forte, que fez com que fosse legiferado uma norma estadual. Beleza. Quando a norma foi aplicada, quando a norma foi publicada, foi o que aconteceu? Ninguém usava mais Tamagotchi. Então, o processo de construção muitas vezes envolve isso. Quando eu falo do tempo, o tempo em uma blockchain é diferente, ele é permanente. O tempo para fazer o processo voltado a uma prova digital, ele é diferente de uma prova física e muitas vezes o procedimento físico, se você difama alguém em um grupo de WhatsApp e apaga a mensagem e várias pessoas viram, testemunharam e foi permanente. Permanente. Já em âmbito presencial pode mudar isso. Então o tempo no ciberespaço é diverso do tempo do nosso mundo material, do mundo físico. E o espaço, se você tem um fato, valor e uma norma, se essa norma não consegue ser aplicada porque foge do ambiente territorial, só existe o caminho da cooperação. Existe um termo chamado comunitarismo, quando os países compreendem que, por exemplo, alguns países compreendem que o ciberespaço é um bem global, é um bem comum global. Que se algo está gerando um dano no ciberespaço para um país, vai poder gerar para outro. Então, não é nenhum fato de cooperação. Envolve comunhão. E a gente fala de tempo e ciberespaço, estou vendo aqui o nosso tempo, deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, está aqui a última fala. Era o que eu já tinha visto, já tinha falado. A gente vive hoje uma sociedade civil global. A gente você conversa com algumas pessoas. Hoje eu estou na minha cidade, no Brasil, Juazeiro do Norte, Ceará. E muitas vezes eu estou em Portugal, ou eu estava na Espanha. Muitas palestras ou aulas gravadas, eu estou em outro local e, do mesmo jeito que tem pessoas que estão assistindo esse conteúdo, que estão espalhadas, eu não consigo dizer, olha, aqui só tem gente do Brasil. Ou aqui só tem brasileiro. A gente vive conectado em uma sociedade civil global.
E essa sociedade civil global está conectada em um bem. Segundo alguns estados, tratam, quando eu falo Estado, para quem não é do direito, quando eu falo Estado, não estou falando do Estado que envolve, onde o chefe de Estado é o governador, mas eu estou falando do Estado com E maiúsculo, que é o Estado brasileiro, o Estado português, o Estado norte-americano. Visualizam a internet, o ciberespaço, como um bem comum global, que em cartas rogatórias, como o citado, fundamentando, por exemplo, no EMILAT, Decreto 3810, inclusive é um artigo publicado no livro Direito e o Ciberespaço, fala sobre justamente isso, sobre a carta rogatória. Temos o cooperativismo, né? Onde tem-se previamente um decreto, um tratado entre dois países ou um grupo de países. Temos o comunitarismo, quando os países, mesmo sem ter um acordo de cooperação, entendem como a realização da cooperação em determinado ato é um bem comum para ambos. E muito do que se faz no âmbito tecnológico, ou quase tudo, não está em lei. Para quem é advogado, o advogado baseia-se na lei. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não acho correto isso. Mas a gente fala, quem é advogado fala, olha, mas o que está na lei é isso. Então está na lei, está posto. Para não ser crime ou para não causar um ilícito civil, tem que ser diferente disso que você está pensando. Então, por isso que eu falo, se você não aceita o direito, você não se dá muito bem no âmbito tecnológico. Hoje, principalmente quando fala de direito cibernético, segurança cibernética. E como é que um exemplo aqui que a Sandra falou da LGPD, da perícia digital também aqui, conforme o professor Cristiano Petroni vem citando. O jurista segue a lei, o advogado, o interpretador do direito segue o que está na lei. Segue as decisões, segue a jurisprudência, segue as súmulas. Ponto. Segue lá o que está na LINDB, artigo 4º. Lei de Introdução ao Estudo do Direito. Já quem é da tecnologia, quando a gente vai fazer uma adequação de LGPD, a gente não vai na lei e diz, olha, eu vou adequar aqui segundo o artigo 4º, não. Não. A gente lê a lei para compreender como é. Lá no artigo 42 ele fala que precisa ter medidas técnicas, administrativas para ficar em conformidade. Aí você fala, mas não tem dizendo que precisa tomar medidas jurídicas. A lei está posta, já precisa seguir. Não, ela não precisa dizer que tem que seguir a lei. A lei está posta. Quando ele fala técnica, está voltado ao universo informático, né? Ao universo da informática, melhor dizendo. E quando ele fala de administrativa, ele está falando da governança e da gestão. Quando a gente fala de fazer a conformidade em segurança da informação, o que é que a gente precisa fazer? Compreender a ISO 27001, 27002, 27005, Cibersegurança 27014. Seguir as normas de conformidade, segundo a família 31.000, a depender do caso. Seguir o processo de auditoria, conforme as soft laws, as ISOs. Professor, você esqueceu alguma? São várias. A 27701 é a direcionada para privacidade e proteção de dados, mas eu não posso dizer que é só ela, porque as outras são necessárias.
E as soft laws hoje, se você diz eu preciso estar adequado à LGPD, são soft laws que você implementa. E as soft laws seguem vários pontos do que está determinado em alguma base legal, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. E aí a gente chega aqui na Cyberdrit WIRCUM. O que é Cyberdrit WIRCUM, professor? Drit WIRCUM, ele vem da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas. Ponto. Esse termo vem do alemão e ele está disposto no livro Constituição da República Portuguesa Comentada, de Vital Moreira e José Joaquim Gomes Canotilho, artigo 35, comentários do artigo 35, que ele fala do direito na informática. Então, a eficácia dos negócios jurídicos nas relações privadas, o que é que acontece? Eu compro uma coisa que está lá em outro país. Aquela pessoa não me entrega e ficou com o meu dinheiro. Então, cadê a proteção? Difícil. A gente já tem algo que busca tutelar. Temos em âmbito nacional, temos o consumidor.gov.br. Em ambiente internacional, temos o econsumer.gov, que existe um acordo de cooperação de comunhão, melhor dizendo, um comunitarismo. Veja que a palavra é comunitarismo, tá? Não se confunde. E cooperativismo. E nisso aí, tô vendo se tem mais alguma coisa aqui. E a Cyberdrit WIRCUM seria a eficácia dos direitos fundamentais nos negócios jurídicos que ocorrem pela internet. E aí temos uma base para a teoria pentadimensional do direito, que é a Cyberdrit WIRCUM, o Código de Instrução Criminal belga, em seu artigo 88. Aí tem tópico 1 e 2. No tópico 2 ele fala que se uma prova digital, se algo que, para provar um determinado crime, precisar ser coletado em ambiente externo, o juiz pode mandar coletar em ambiente externo e depois ele se resolve com outro país, porque ele vai alegar que é para o bem dos dois. Tudo isso vai provocar acesso legítimo e vai gerar um compliance em âmbito técnico e em âmbito legal. Professor, e o resultado de a gente não do tempo e o espaço, quais são os pontos que muitas vezes a gente não consegue resolver? Como é que aplica a teoria pentadimensional do direito? É uma teoria, é algo que está sendo construído, está escrito em todos os meus livros, eu pincelo um pouco sobre tudo isso aqui que eu estou falando. Tem boa parte dos meus livros, que o espaço extraterritorial é um problema, o tempo para a cooperação internacional é outro problema, a falta de conformidade legal é um problema pleno de ineficácia imediata, e a falta de conformidade técnica também, porque existem as pedras de toque das provas digitais. São duas. A prova ela deve ser legalmente admissível. Quem é perito vai dizer qual é a segunda. E deve ser tecnicamente incontestável. Ponto. Principiológico, certo? Em todos os livros que eu escrevo, eu sempre trago um comparativo entre o direito brasileiro e o direito português, o direito internacional, alguma outra lei de relevância, todas são relevantes, né? Mas comparado,
utilizando muitas vezes a legislação comparada, algumas vezes o direito comparado, visto que comparar a legislação é diferente de comparar o direito. E uma referência gigante aí para vocês é a Lei 27, também conhecida como Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, que para mim é um marco. Essa lei, que possivelmente será estendida, pode ser proposta lá, eu não sei como é que anda, se ela está proposta a nível de... Ela é uma lei portuguesa, né? Não sei se o Parlamento Europeu, posteriormente, pode se inspirar nessa lei e criar uma diretiva ou criar um regulamento. E aqui eu trago os tópicos que ele trata, né, que é o direito ao acesso ao ambiente digital, o acesso legítimo, o direito à cibersegurança como direito fundamental. A gente fala da segurança, segurança é sentido amplo, envolve segurança, cibersegurança, mas aqui ele traz o termo cibersegurança, garantia de acesso e uso, tudo isso que a gente fala no universo digital está proposto aí, como fake news, como identidade, tudo. Basicamente, você vai encontrar muito conteúdo. E algumas considerações, a gente entra aqui que o Brasil ele vem evoluindo de 2018, 2000 e... Eu sempre faço uma evolução das leis no meu livro, Manual Descomplicado de Direito Digital, eu volto ao direito digital, e no livro Proteção de Dados é ênfase à proteção de dados. E nisso aí, depois da publicação de 2016 do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, muita lei começa a ser publicada de forma permanente aqui no Brasil. Quando eu falo de forma permanente, praticamente todo mês você vai encontrar algo falando sobre crimes digitais, algo voltado ao ambiente digital, novas decisões, e isso é muito importante. E a gente vê tribunais buscando se adequar. Quando a gente fala de tribunais, a gente vê a LGPD publicada, Lei 13.709, antes da LGPD publicada, os cartórios, né, cartórios de notas e registro público, já tinham o provimento 74, que trazia a necessidade de ter um plano de continuidade de negócio, segurança cibernética em seus acervos físicos e digitais. Os tribunais, posteriormente, publicaram a resolução 363, que fala da implementação da LGPD nos tribunais, que ele é estendido também para outras instituições públicas. Posteriormente, a gente também vê tribunais trabalhando com a resolução 396, é isso mesmo, que envolve a segurança cibernética nos tribunais, que fala, sempre ele cita segurança e defesa cibernéticas, porque são áreas distintas, complementares. A gente vê que no Brasil tem um decreto 10.222 que fala da Estratégia Nacional da Segurança Cibernética, que posteriormente é publicado o decreto 11.856, que traz a Política Nacional de Segurança Cibernética. Vocês sabiam disso? Que a gente tem uma Política Nacional de Segurança Cibernética. E temos, quando a gente fala de cooperativismo nisso tudo, temos a Convenção de Budapeste, que foi publicada no ano na década do ano 2000, com alguns signatários naquela época, e o Brasil apenas tornou-se signatário em 2023 com o decreto 11.491. Professor, em Portugal tem algo falando sobre segurança cibernética? Tem. A diretiva NIS-SRI e a NIS-SRI 2. Muito importante a leitura para quem é dessa área, para quem vai trabalhar em âmbito nacional. Quem trabalha com perícia sempre vai
chegar em âmbito internacional facilmente, existe um rito para isso tudo. E aqui no Brasil, embora a gente seja bem maturado, temos uma justiça bem maturada, mas não só, eu falei aqui no Brasil, mas o mundo passa por transformações permanentes. E o que a gente está conversando hoje, amanhã a gente vê novas ferramentas envolvendo blockchain, novas ferramentas envolvendo inteligências artificiais, que vai promover uma melhor segurança, assim também como vai proporcionar uma facilitação para o cybercriminoso conseguir atingir o seu alvo. O que eu falo para vocês, para concluir, é que quanto maior o conhecimento que você tenha e quanto maior a desconfiança que você tenha, menor a probabilidade de você ser um alvo. Porque existe um diagrama de pirâmide envolvendo o ataque cibernético, que ele fala do seguinte: de um lado tem um atacante, do outro tem a possível vítima. E existe duas coisinhas: a capacidade de conhecimento que a pessoa tenha e a capacidade técnica que a pessoa tem. Então, quanto maior o conhecimento, menor a probabilidade de receber. Então, a defesa cibernética, a defesa e segurança cibernéticas, que caminham em conjunto, constroem em conjunto a segurança da informação. E nisso, para melhorar cada vez mais nossa defesa, para minimizar cada vez mais as chances da gente ser atingido por uma fraude, cair em um golpe, o que eu falo é que apenas a transmissão de valores vai provocar isso aí. Você conversar com os seus responsáveis, se você for um menor, converse com seus filhos todos os dias. Meu filho, ele estava conversando com meu primo mais velho, meu filho mais novo, e ele falou: olha, mas você não pode falar não, que isso é crime, isso é isso aqui, vai violar a proteção de dados, não sei o quê. Meu filho de 5 anos falando essas coisas, né? E meu primo chegou para mim e disse: mas, Cláudio, teu filho falando essas coisas daí, o que foi que ele falou? Ele falou um bocado de coisa aí. Eu disse: o que foi que você falou? Eu falei isso. Eu disse: realmente, isso aí vai violar a proteção de dados, vai violar a continuidade, o tratamento de dados aí. E ele: caramba, a pessoa vai observando, isso é transmissão de valores. Eu converso muito com meus filhos sobre: vai usar determinado jogo? Alguém fala contigo, tu me mostra. E outra coisa, se alguém está falando com os teus filhos, quem utiliza muito o dispositivo hoje são as crianças e idosos. Muito. Chega aqueles links de notícia, não, ninguém clique nada, deixa para lá. A pessoa tem que conformar isso aí e conversar. E, por exemplo, no caso das crianças, se você pune a criança tomando o dispositivo, ela vai sentir como? Sentir-se como? Porque ela foi dialogar com o pai ou a mãe sobre o que ocorreu e acabou recebendo a punição de perder o dispositivo. Então, é uma construção permanente que é feita, que deve ser feita em casa, no trabalho, em ambiente público, em ambiente privado, em conversas de mesa. É assim que funciona a transmissão de valores. Mas, professor, e quando é que para de falar? Quando o mundo parar de se transformar. Quando é que você acha que a gente vai parar de falar sobre isso? Os golpes sempre existirão.